E se eu te dissesse que um pote de mostarda já convenceu um país de que sua personalidade pode ser definida pelos condimentos que escolhe? E funcionou. Tão bem que a pastinha de sementes e vinho tornou-se símbolo de status. Como conseguiram isso? Bem, hoje vamos descobrir como a Grey Poupon se tornou a mostarda dos ricos. Antes de compartilhar essa história, inscreva-se no canal Weird History Food. Depois, comente quais outras comidas sofisticadas você quer conhecer. Tudo bem, abra o seu pote porque vamos mergulhar nessa. Para entender como Grey Poupon virou um ícone social, é preciso conhecer um pouco da história da mostarda. Vamos começar por isso. Os romanos misturavam suco de uva não fermentado com sementes de mostarda moídas, chamando isso de mustum ardens, ou mosto ardente. É dessa origem que vem a palavra mostarda, anterior ao cristianismo e à queda de Roma. No século III, Dijon, na França, já era a principal capital mundial da produção de mostarda. Eles ainda mantêm esse título e o defenderão até o fim, pois os franceses nunca deixaram de ser extremamente orgulhosos de algo em sua história. O que diferencia Dijon da mostarda amarela comum? Além da segunda espirrar como mangueira de incêndio, a diferença está nas sementes e no líquido. A mostarda amarela americana leva sementes brancas ou amarelas suaves e vinagre, sendo o condimento equivalente a um aperto de mão frouxo, funcional, porém esquecível. Em 1856, um fabricante de mostarda local chamado Jean Nijon trocou o vinagre da Dijon por suco de uvas verdes, o suco ácido de uvas não maduras, e produziu algo mais marcante. E, como verá em breve, bem mais crítico sobre suas escolhas de vida. A maioria das Dijons modernas usa vinho branco, não suco de uvas verdes, mas o espírito permanece. Mostarda feita com vinho, o que é muito francês. Apesar do nome, a mostarda Dijon não tem proteção legal, então não precisa ser produzida em Dijon para ser chamada assim. Um decreto de 1937 determinou que há um termo genérico e qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode estampar Dijon em um pote, desde que siga a receita geral, o que com certeza deixou os franceses furiosos. Grey Poupon começa com um homem, Maurice Grey. Nascido em Ursy, França, em 1816, Maurice abriu uma loja como fabricante de mostarda e vinagre em Dijon em 1843 e imediatamente ficou obcecado com uma pergunta que ninguém mais perdia o sono. Podemos fazer isso mais rápido? Para isso, ele inventou uma máquina a vapor que podia esmagar sementes de mostarda, remover as cascas e moer tudo até virar um pó fino em uma única operação automatizada. Em 1855, ele ganhou medalhas por isso. Em 1860, ele recebeu uma nomeação real do próprio imperador Napoleão III. Ele era, em resumo, o cara da mostarda do imperador. Uma nomeação real agrada o ego, mas não traz dinheiro e aumentar a produção custa. Então, em 1866, Maurice fez uma parceria com outro fabricante de mostarda de Dijon, Auguste Poupon. A máquina de Grey, o dinheiro de Poupon, o legado eterno da mostarda. O único filho de Maurice morreu em 1870, na Guerra Franco-Prussiana. Na França do século XIX, sem um filho homem para herdar o negócio encerrava com o dono. Todo o sistema era basicamente projetado para punir homens por não produzirem herdeiros do sexo masculino, o que é historicamente brutal e, de alguma forma, ainda é o enredo de todo o drama de época na Netflix. Poupon foi assumindo o controle do negócio enquanto Maurice ainda vivia como um sócio mudando a senha do Wi-Fi sem avisar. Maurice Grey morreu em 1897, com seu nome ainda no pote, sua máquina ainda funcionando e sua mostarda a caminho de se tornar uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Avançando para 1946, uma empresa americana chamada Roy Blind comprou os direitos americanos do Grey Poupon. Então, em 1982, a R.J. Reynolds Tobacco adquiriu a Roy Blind. Sim, o pessoal do cigarro. Grey Poupon, uma mostarda Dijon sofisticada e aprovada por imperadores, agora integrava a mesma empresa dos cigarros, produtos ligados ao gosto refinado, mas também ao câncer de pulmão.
Tire suas próprias conclusões. Em 1985, a RJ Reynolds se fundiu com a Nabisco, tornando a Grey Poupon irmã corporativa não só da Camel, mas também dos Oreos e Chips Ahoy. Então, em 1999, a Kraft Foods comprou tudo isso. Em cerca de 50 anos, essa mostarda passou de uma empresa de bebidas para um gigante do tabaco, depois para um império dos biscoitos e, por fim, para uma das maiores corporações alimentícias do mundo, sem nunca mudar a receita nem perder seu ar de dignidade discreta. Essa mostarda tem mais compostura do que muitos de nós. Enfim, aqui está o detalhe. Essa é a história dos direitos nos Estados Unidos. Enquanto isso, na França, uma saga de mudanças de dono completamente separada e igualmente caótica estava acontecendo. Em 1952, Joseph Poupon comprou a marca de mostarda Maille. Em 1970, Grey Poupon e Maille se fundiram em um conglomerado chamado Segma Maille, que talvez seja um dos piores nomes de empresa de todos os tempos. Então, veio o ato mais espetacular de autodestruição corporativa desde a New Coke. A nova empresa eliminou completamente o nome Grey Poupon na França. A marca de Dijon, que alimentou o imperador e criou a máquina da mostarda moderna, hoje é item especial em supermercado francês, entre manteiga de amendoim americana e biscoitos digestivos britânicos. Em 2000, a Mora Maille foi adquirida pela Unilever. Em 2005, a marca registrada europeia foi vendida para a G. Costa e Companhia, que foi incorporada à AB World Foods, onde permanece até hoje. A questão é que esse pote de mostarda já passou por mãos demais. E tem mais uma coisa, essas duas versões, elas não são a mesma mostarda. A versão americana contém vinagre, açúcar, pectina de fruta e especiarias que a versão francesa original não tem. A mostarda vendida por 40 anos aos americanos como símbolo da sofisticação francesa é, tecnicamente, diferente da produzida pelos franceses. Tudo isso é construído sobre uma mentira, embrulhada em um Rolls Royce e amarrada com um laço de vinho branco, e funcionou perfeitamente. Deus abençoe a América! Então, como um pote de mostarda convence um país inteiro de que é um símbolo de status? Um comercial, escrito por um cara chamado Larry Elegant. Sim, esse é o nome verdadeiro dele. E sim, ainda bem que eles não contrataram Larry Gucci. Quanto ao comercial, um Rolls Royce com motorista para ao lado de outro Rolls Royce. Um cavalheiro muito elegante se inclina e pergunta: "Com licença, você teria Grey Poupon?" O outro cavalheiro, igualmente elegante, responde: "Mas é claro", e passa o pote. É isso, dois caras ricos, uma mostarda. Após finalizar o storyboard, Steve Kaplan, parceiro criativo da Elegant, afirmou que sabiam ter acertado em cheio. O diretor, Harold Becker, se virou para ele no set e teria dito: "Isso é um clássico do X. Uau, Jamus." Em poucos meses, estava na televisão aberta em todo o país e os números eram impressionantes. As vendas aumentaram 220%. O comercial transformou a aspiração em arma, sugerindo que americanos de classe média podiam participar de um estilo de vida antes restrito a quem tinha um Rolls Royce apenas comprando uma mostarda chique de $3. E os americanos, sendo americanos, disseram: "Sim, me dê essa mostarda. Eu também sou uma pessoa culta." A fórmula funcionou tão bem que eles continuaram apostando nela. Iates, gôndolas de Veneza, o Expresso do Oriente, cada um dizendo: "Pessoas ricas usam Grey Poupon e você também pode." E então o comercial do frasco Squeeze. Grey Poupon apresenta um frasco plástico Squeeze que faz um barulho alto e flatulento. E o motorista fica mortificado. Luxo aspiracional interrompido por um peido acidental. Se isso não resume a performance de classe americana, nada resume. Em 1992, um estudo da Universidade de Chicago descobriu algo notável. Grey Poupon tinha a maior correlação entre a renda de uma pessoa e suas preferências de marca entre todos os produtos dos Estados Unidos. Não era um carro de luxo, nem um relógio de grife. A mostarda era o indicador de renda mais confiável dos Estados Unidos. Os comerciais não vendiam só mostarda. Eles criaram sem querer um algoritmo que separava as pessoas por classe social disfarçado de condimento. A campanha foi revivida em 2013 pela agência Crispin Porter e Bogusky
com uma paródia de filme de ação onde o motorista que recebeu o Grey Poupon é perseguido pelo dono original para recuperá-lo. Ela foi indicada ao Emmy. Grey Poupon virou mais que um produto, tornou-se um símbolo. Bastava mostrar o objeto para indicar que alguém se achava superior, o que a cultura pop adorou. A frase "com licença" foi parodiada em Quanto Mais Idiota Melhor, Um Amor de Família, Uma Família da Pesada e WWE SmackDown, só para citar alguns. Mas o mais fascinante que Grey Poupon fez foi conquistar o hip hop. A tendência começou em 1992, quando a dupla do Brooklyn Das Effects citou Grey Poupon em sua música East Coast. Depois disso, essa porta nunca mais se fechou. Kanye West, Jay-Z, Eminem, Kendrick Lamar e muitos outros também entraram no jogo. De 1992 a 2016, referências ao Grey Poupon apareceram no hip hop quase todos os anos. Por quê? Segundo o rapper Open Mike Eagle, o apelo é simples. A marca transmite classe e luxo. E embora Grey Poupon seja realmente fácil de rimar, há algo maior acontecendo. Condimento criado para agradar brancos ricos virou símbolo na arte afro-americana sobre riqueza e ascensão. Isso não é acaso, é uma declaração. E então, houve um incidente do molho para salada em 2022. Em outubro daquele ano, a internet foi tomada por um drama envolvendo Olivia Wilde, seu ex, Jason Sudeikis, e seu então namorado, Harry Styles. Jason Sudeikis teria tentado impedir Olivia Wilde de entregar seu molho de salada especial a Harry Styles, supostamente jogando-se sob o carro dela. Ambos negaram as acusações. A internet não se importou e exigiu saber o que tinha naquele molho. A resposta de Olivia Wilde foi um story no Instagram mostrando uma página do romance Heartburn, de Nora Ephron, 1983, um relato semi-autobiográfico sobre um casamento em crise. A receita na página? 2 colheres de sopa de Grey Poupon, 2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto e 6 colheres de sopa de azeite de oliva. Só isso! A equipe de mídias sociais da Grey Poupon, com uma sagacidade digna de ser ensinada nas escolas, lançou rapidamente 100 potes edição limitada do Don't Worry Dijon, brincando com o nome do filme de Olivia Wilde, Don't Worry Darling. Tinha a receita viral no verso, o slogan "Sirva sobre a salada, saboreie com estilo", e uma boa de plumas vermelha enrolada na tampa como referência ao estilo fashion de Harry Styles. Foi mesquinho e perfeito e logo se esgotou. O Grey Poupon Dijon americano leva vinagre branco destilado, sementes de mostarda, água, sal, vinho branco e estabilizantes que lembram aula de química, mas são inofensivos. A verdadeira questão é, como ela se sai de fato no sabor diante da concorrência? Eis a verdade desconfortável sobre símbolos de status. Às vezes, a versão mais barata é tão boa quanto a cara. Grey Poupon é a segunda marca de mostarda mais vendida nos Estados Unidos, ficando atrás apenas da French's. Um fato que a base de fãs devotos da Grey Poupon contesta com a mesma fúria reservada a resultados de eleições e rankings de pizza. Em testes cegos de sabor, a Grey Poupon está sempre entre as melhores. No ranking do Tasting Table, com 8 mostardas Dijon, ficou em segundo lugar. A marca que a superou, Maia, é justamente a empresa com a qual a Grey Poupon se fundiu em 1970, cuja boutique em Dijon agora funciona na sede original da Grey Poupon. Atualmente, a Grey Poupon perde testes de sabor para uma marca que já foi sua, em um prédio que já ocupou. Maurice Grey deve estar se revirando no túmulo, mas Poupon provavelmente não liga. Então, como é o Império Grey Poupon nos dias de hoje? Existe o Grey Poupon Dijon original, ainda disponível em todos os lugares, tanto no pote de vidro quanto na bisnaga, que faz barulho de peido. Grey Poupon Country. Dijon, moído grosso, sementes inteiras de mostarda e vinho branco, o primo rústico com boa formação. Molho bistro Grey Poupon, cremoso para mergulhar, feito com mostarda Dijon, raiz forte, alho e outros ingredientes dignos de um cardápio sem preço. Mostarda Grey
Poupon Whole Grain, produzida na França com sementes inteiras e vinho branco, disponível só na Europa e Canadá. Não nos Estados Unidos, pois os americanos aparentemente não merecem a boa versão. Maionese de mostarda, Whole Grain Grey Poupon, uma mistura de mostarda com maionese presente na Europa e que parece ter sido criada como desafio por um cientista de alimentos. Mas isso é só parte da história, porque a Grey Poupon também passou os últimos anos expandindo para áreas que sugerem que quem está comandando o marketing deles tem pouquíssima supervisão. Em 2021, a Kraft lançou o La Moutade Vine, um Viognier de Napa Valley de 2020, infusionado com sementes de mostarda Grey Poupon. Corpo intenso, notas de especiarias, traços cítricos e florais marcantes e acidez vibrante, tudo por $30 a garrafa. As avaliações foram o que você poderia descrever como mistas. Por exemplo, um dos avaliadores basicamente disse que era como levar um soco na garganta dado por um condimento. Ainda assim, o vinho acabou em um dia e nunca mais foi reposto. Então, no verão de 2022, Grey Poupon fez uma parceria com Van Leeuwen para lançar o sorvete Grey Poupon com pretzels salgados, que foi descrito oficialmente como uma mistura inesperada, porém deliciosa, de sorvete doce, calda de mostarda Dijon com mel e pretzels salgados. Ele esteve disponível exclusivamente no Walmart por 10 semanas, e as opiniões ficaram divididas. Alguns acharam a combinação doce e salgada surpreendentemente boa. Alguns acharam que a mostarda ficou encoberta por mel demais, e quase todos consideraram os pretzels moles. Para algo desnecessário, o resultado foi razoável, mas não retornou ao mercado. Tanto o vinho quanto o sorvete seguem o mesmo roteiro muito bem planejado. Edição limitada, muito burburinho, esgota imediatamente e nunca volta. Grey Poupon conseguiu usar o FOMO a favor da mostarda, o que pode ser a maior conquista de marketing do século XXI ou só prova de que nossa sociedade se perdeu. E você, o que pensa? É fã da Grey Poupon ou acha tudo igual? Comente abaixo. Aproveite e veja outros vídeos do Weird History Food.